Atos 7, capítulo 7, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratando injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou-o, oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam esta ideia. Posso sentar? Diga assim comigo, ideia. Todo mundo junto, ideia. Quantos aqui de vocês já tiveram uma ideia um dia? Olha, levanta a mão lá. E quantos de vocês que tiveram essa ideia colocou em prática essa ideia? Colocaram em prática essa ideia? Pastor, o que é a ideia? A ideia, primeiro, ela surge aqui, na nossa mente, não é verdade? Ela surge dentro de nós. Uma ideia. Ela surge aqui. E se você não põe em prática a ideia, ela não se torna visível, não é verdade? Muitos têm ideia, mas só fica aqui, dentro da cabeça. Se você não colocar ela ali, você não vai ver a sua ideia em ação. Amado, Moisés teve uma ideia. E qual é a ideia de Moisés? É uma ideia linda, maravilhosa, brilhante. Agora preste atenção. Moisés, ele era hebreu. Ele nasceu, sua mãe era hebreia. Mas Moisés, ele foi educado dentro do palácio egípcio. Porque quando ele tinha ali aproximadamente, era novinho, 4 meses, sei lá, 3 meses, 4 meses, a filha de Faraó, vocês conhecem toda aquela história, pega ele no rio, tudo certinho, combinado com a própria mãe, de colocar o menininho ali, e vendo que tinha gente no rio lá, para poder pegar ele, para deixar ele morrer, tudo estratégia divina. Então Moisés agora vai para o palácio, é criado como um príncipe. Moisés ficou 40 anos, a Bíblia diz que depois de 40 anos ele teve uma ideia. Então ele ficou 40 anos dentro do palácio no Egito. Ele foi criado como príncipe na cultura egípcia, na sabedoria egípcia, na ciência egípcia. E a Bíblia diz que ele era bom, a Bíblia diz que ele era um homem poderoso em palavra e em obras. Moisés não era um qualquer. Ele foi criado dentro de uma faculdade, uma universidade, no meio de um povo super inteligente daquela época. Aí Moisés teve uma ideia. Por que Moisés teve essa ideia? Porque Moisés, mesmo criado dentro de um palácio egípcio, dentro de uma situação egípcia, com 40 anos, ele poderia se dizer assim: eu sou um egípcio. Mas na verdade, dentro do coração de Moisés, dentro das veias de Moisés, corria um sangue no qual pertencia a um povo que adorava um Deus verdadeiro. Moisés estava dentro do palácio. Moisés era um príncipe, mas o sangue dele pertencia a um povo que adorava a Deus. Então, com 40 anos, ele teve uma ideia: eu vou visitar os meus irmãos, o povo hebreu. Amados, e Moisés, ele teve uma brilhante ideia. Ele queria visitar, ele queria ver como estavam os seus irmãos em Cristo, ou em Deus, né? Hoje é como se fossem nossos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Assim Moisés considerava o povo hebreu o irmão. Mas não é irmão só de sangue, não. Ele tinha irmão de sangue lá. Mas ele considerava todo aquele povo como irmão. Mas Moisés não foi criado dentro do palácio? Ele foi. Mas o coração dele está no meio daquele povo. No povo que adorava a Deus. No povo que louvava o Senhor, que jejuava, que jejuava. Num Deus vivo, um Deus que falava. Não aqueles deuses mortos que estavam lá no Egito. Não aqueles deuses mortos, o Deus Sol, o Deus isso, Deus aquilo, pregado numa parede. Não. Moisés sabia que ele pertencia a um povo que adorava um Deus de verdade. Um Deus vivo. Ele teve essa ideia.
Mas quando ele vai visitar o teu povo, quando ele chega no meio do teu povo, no meio do povo, ele viu um soldado egípcio maltratando um hebreu. E quando ele viu aquele homem sendo maltratado, ele comprou as dores imediatamente. E o que ele fez? Não sei o que Moisés fez. Ele deve dar um supapo tão forte naquele soldado egípcio que matou o cara. Para defender um homem hebreu. Para defender ali aquele homem que pertencia ao seu povo. Embora Moisés estivesse estando vestido com sua vestimenta egípcia, pintado como os egípcios viviam, cheio daquelas coisas todas, mas o coração dele pertencia a um povo que servia a Deus. Queridos, ele teve uma ideia. E ele vai visitar o seu povo. Mas quando ele chega, o povo não entenderam a ideia. Eles não compreenderam a ideia de Moisés. Se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que quando ele começa a falar com o povo, começa a querer dar um conselho para o povo, teve um lá que repreende Moisés e diz assim: ei, tu vai me repreender? Você quer me matar como você fez com aquele soldado egípcio? Moisés então percebeu que alguém viu o que aconteceu. Moisés percebeu, ficou com medo, foge por deserto. Amado, muitas vezes as pessoas até têm ideia. Só que no meio dessa ideia, para ele pôr essa ideia em prática, para que essa ideia se cumpra, a pessoa não pode ter medo. Se você tiver medo, a tua ideia não vai funcionar. Pastor, eu tenho uma ideia de criar uma empresa. Se você tem essa ideia, você tem que pôr em prática. Mas se você tiver medo, você não vai conquistar, não vai conseguir. Então nós não podemos ter medo. Você tem que ter uma ideia e pôr em prática essa ideia para que ela funcione. Não é verdade? Pastor, eu tenho uma ideia, eu quero entrar numa faculdade. Se você não estudar, se você não for lá fazer o vestibular, você não vai entrar na faculdade. Essa ideia vai ficar só aqui dentro. Não é verdade? Sim ou não? Moisés teve uma ideia. A Bíblia diz que quando ele vai, no versículo 25, ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Mas eles, porém, não compreenderam. Eles não entenderam a ideia de Moisés. A ideia de Moisés era brilhante. Mas naquele momento, o povo hebreu não entendeu. Por que será que não entendeu? Aqui pode entrar vários motivos. Porque Moisés também foi criado dentro do palácio egípcio. Talvez o povo não confiasse tanto nele. Talvez o povo ficasse com o pé atrás de Moisés. Eles poderiam dizer: não, ele é mais um daqueles homens lá. Mas não. Moisés tinha o sangue dos hebreus no seio. Amado, então quando nós tivermos uma ideia, quando você tiver uma ideia, quando surgir algo dentro de você, conversa com Deus, põe em prática, porque senão a sua ideia não vai sair da sua mente. Quantos aqui tiveram ideia e não colocou em prática? Quantos aqui já teve ideia e não pôs em prática? Está vendo? Amado, às vezes nós precisamos, se surgir uma ideia, você vê que é uma ideia legal, conversou com Deus, põe em prática. Há 4 anos e meio atrás, o pastor e a pastora tiveram uma ideia. E Deus confirmou essa ideia. E é por isso que nós estamos aqui hoje, reunidos. Se eu não pusesse em prática a ideia no qual Deus falou no meu coração, nós não estaríamos aqui hoje. Se eu tivesse medo da ideia, nós não estaríamos aqui hoje. Se nós olhássemos para o prédio na época que não existia prédio, talvez se eu olhasse e dissesse: olha, aqui não vai surgir igreja nenhuma. Essa ideia é loucura, é maluquice. Nós temos gravado antes e depois. É um videozinho. Mas Deus confirmou: não, vai ser uma igreja. E nós colocamos em prática a nossa ideia e fomos orando e buscando Deus. É por isso que vocês estão aqui sentados. Então, queridos, a ideia surge. Nós precisamos pôr em prática a nossa ideia. Nós não podemos enterrar a nossa ideia. Nós não podemos enterrar, às vezes, nosso sonho.
por medo. Precisamos compreender isso. Moisés teve uma ideia. E quando você vai ler o versículo 27, ele vai dizer assim, versículo 26 assim: e no dia seguinte aproximou de uns que brigavam. Moisés tentou se aproximar novamente daquele povo, do povo dele, e procurou reconduzi-lo à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofende uns aos outros? Mas o que agredia o aproximou e repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao Egito? No verso 29 diz assim: a estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram dois filhos amados. Moisés, quando ouviu aquilo, quando ele viu que alguém tinha percebido, tinha visto o que ele tinha feito, então agora ele foge, ficou com medo e fugiu. Por quê? Porque ele sabia, se caísse lá no ouvido do egípcio, daquele rei, ele poderia ser morto. Mas ele fugiu de medo. Naquele momento sentiu medo e fugiu. E aí você conhece a história de Moisés. Moisés fica no deserto por 40 anos. Já ficou um longo tempo. Estava 40 anos no palácio. Tentou se aproximar do povo. Depois ele foge, fica 40 anos no deserto. Depois aparece Deus para ele numa sarça. Agora vem novamente Deus e coloca a mesma ideia que Moisés teve há 40 anos atrás de tirar o povo. E Deus chega para Moisés e diz assim naquela sarça: Moisés, tu vais ser o libertador do meu povo. Moisés, a oração do povo subiu até mim. O gemido do povo subiu até mim. E eu desci para livrá-lo. Mas é você, Moisés, que teve aquela ideia há 40 anos atrás. É você que vai tirar o povo de lá. Que coisa tremenda. Pastor, eu tive uma ideia. E a minha ideia era brilhante. Há 5 anos atrás. Há 10 anos atrás. Mas depois, pastor, amado, quem sabe aquela ideia? Quem sabe aquela ideia? Pode retornar. Quem sabe aquela ideia pode vir. Quem sabe aquela ideia Deus pode tocar no seu coração hoje e você põe em prática ela. 40 anos depois, Deus usou o próprio Moisés. Aquela ideia que ele teve no princípio, para tirar o povo de lá. Amado, nós que servimos a Deus, nós que temos o sangue do Senhor na nossa veia, amado, se você tem uma ideia, e se essa ideia vem de Deus, essa ideia, Deus aprova, amado, não tenha medo, coloque em prática. Porque Deus pode fazer de você um grande empresário, uma grande pessoa, um homem diferencial, porque surgiu uma ideia. Hoje vocês estão no culto da vitória, nem? Amém. Vocês acreditam que Deus pode mudar a sua história? Amém. Você acredita que Deus pode mudar a sua ideia? Amém. Você acredita que Deus pode fazer com que a sua ideia venha se cumprir? Amém. Nosso Deus pode. Nosso Deus pode. Amado, Deus falou o coração de Moisés. Quando ele aparece naquela sarça ardente, ele chega e diz: Moisés, tira essa sandálias do pé, porque onde vocês estão pisando é terra santa. Mas eu quero pegar você, Moisés, eu quero te usar. Você vai voltar lá e vai libertar o povo. A tua ideia, Moisés, vai se cumprir. Amado, o nosso Deus é um Deus que não esquece, amém? O nosso Deus não esquece. Ele é tremendo. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Queridos, às vezes a gente começa a ler a Bíblia, começa a meditar nas palavras de Deus, e você vê um Deus que faz tantas coisas. Um Deus que no mínimo detalhe, Ele cuida de cada um. Ele cuida, Ele não esquece. Um Deus que aos olhos humanos está esquecido, mas na verdade não está. Porque Ele está ali, olha, no momento certo,
Ele vem relembrar, Ele vem colocar, Ele vem abençoar, Ele vem conduzir, Ele vem prosperar, Ele vem libertar, Ele vem transformar. O nosso Deus é um Deus que não esquece. Ele não esquece. E Deus tem ideias para você, amém? Você acredita que Deus tem ideias boas para você, mano? Deus tem. Deus tem. Quando nós lemos esses textos, a gente vê o que Deus tem, o que Deus faz. Depois de tanto tempo, Deus cumpre a ideia de Moisés. Eu quero ler um texto com vocês lá em Êxodo. Amado, o mesmo Deus aqui de Moisés, lá em Êxodo, ele colocou uma ideia no coração de homens, e a vida daqueles homens nunca mais foi a mesma. Abra comigo lá em Êxodo, o segundo livro da Bíblia, no Antigo Testamento, capítulo 31. Êxodo 31. Êxodo 31. Glórias a Deus. Todos acharam, amém? Deixa eu ler o versículo com vocês, com 1 até o 5. Diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Ur, da tribo de Judá. E eu enchi do Espírito de Deus de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, para lapidação de pedra de engaste, para entalhos de madeira, para toda sorte de labores. Amado, olha o que Deus fez com essa família. Ele colocou no coração daqueles homens, talvez aqueles homens não tivessem habilidades, mas Deus vem e coloca essa habilidade na mão, no coração desses homens, e agora esses homens aprenderam a fazer tantas coisas, porque Deus colocou uma ideia no coração deles, e eles colocaram em prática, aprenderam e começaram agora a ser um mestre no artifício de todas as áreas. Em ouro, em prata, em bronze, em madeira, em tudo. A vida desses homens, dessa família, mudou. Não era mais a mesma. Nunca mais foi a mesma. Porque eles começaram e foram diferentes do que eles eram. Deus veio e colocou isso no coração deles. Eu imagino que naquela redondeza, as rainhas, as princesas, os príncipes traziam os seus anéis, a sua joia, as suas coisas de ouro e trazia para essa família, para que eles fizessem ali um trabalho especial. Porque Deus colocou isso na vida deles. Então Deus, amado, Deus está cheio de ideias e Ele quer colocar uma ideia no seu coração essa noite. Se você compreender e entender isso, tu vai sair daqui diferente. Pastor, eu já tenho uma ideia. Então confirma com Deus e põe em prática. Esses homens foi feita a diferença na vida deles. Deus deu uma ideia, colocou no coração deles e encheu eles de sabedoria. E ali eles começaram a ser diferentes. Começaram a trabalhar diferente. Eles se tornaram um profissional de uma área que ninguém era na época. A Bíblia diz que eles ficaram sendo o maioral nesta área. Pastor, mas esse negócio aí é interessante. Você imagina, amado? O povo antigamente, o povo antigo, eles faziam tanto trabalho, porque veio o conhecimento de Deus. Através daquilo, eles começaram a desenvolver tantos trabalhos, tantas coisas, que você vê coisas hoje aí que os homens foram aprendendo. Você vai no centro de Curitiba, por exemplo, ali você vê um negócio lá de 100 anos lá. Eles nem derrubam mais, dizendo que aquilo lá é propriedade, sei lá, de tombado, sei lá, de mexer, não pode mexer naquele negócio. É uma coisa antiga. Você vê cada desenho, cada coisa trabalhada. Que coisa. Patrimônio histórico, né?
Você vê cada coisa, você vê negócio de 400 anos no Brasil, está lá, porque os caras vêm, olha, desde essa época, você vê que a cultura faz cada coisa tremenda. A engenharia da época, amado, é muito mais avançada que a engenharia de hoje. Sem ter essa instrução toda que tem hoje. Olha o que aqueles caras faziam. Olha aqueles palácios que há 2.000 anos, 3.000 anos atrás. Como eles faziam? Basta vista que você vai ver as pirâmides do Egito, por exemplo, aquelas pedras, tudo do mesmo tamanho. Onde mora o pé do deserto, que só tinha areia, como cortaram aquelas pedras daquela forma, como foi colocado, olha a altura, olha como é feito aquilo, gente. Da onde veio essa sabedoria? Da onde veio essa habilidade? Surgindo da ideia de Deus. Amado, você sabia que você é uma ideia de Deus? Você sabia? Você é uma ideia de Deus. Deus, eu não sei como Deus estava lá em cima. Eu não imagino como Deus estava lá, de repente, olhando para os querubins, serafins, todo mundo louvando o Senhor, e de repente deve surgir uma ideia na mente de Deus. E qual foi a ideia? A ideia mais brilhante que Deus teve. Se ele teve outra, ele não contou para nós. Quem sabe ele vai contar. Mas ele diz assim: vamos fazer o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Por isso que você é bonito. Diz o Senhor, por isso que você é bonito. Por isso que você é bonito. Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus, amado. Por isso que vocês são lindos. É por isso que vocês são bonitos, amados. Porque Deus teve uma ideia de fazer o homem a imagem, a semelhança dele. É por isso que quando você olhar no espelho, diz assim: eu sou lindo, eu sou linda, porque Deus me fez, Deus teve a ideia de me fazer. Aleluia. Amado, Deus teve uma ideia. E olha que Deus é tremendo. E a ideia de Deus é tão perfeita que Ele não fez em série. Ele fez um diferente do outro. Oh, aleluia. Olha o tamanho desse Deus. Ele fez um diferente do outro. Ninguém é igual a ninguém. Ele não fez como os homens fazem uma fábrica. Aí vai construir uma cadeira, por exemplo. Manda lá, de 1000 em 1000, vai lá em série, tudo igualzinho. Não. Deus fez um diferente do outro. Amado, ninguém é igual ao outro. Você vai colocar para digital lá. A tua digital nunca vai bater no mundo, é diferente. Pode nascer gêmeo, de gêmeo, pode ser ficar gêmeo, 10 gêmeos, sei lá. Não é igual ao outro, amado. Deus é perfeito. E teve uma ideia de fazer você. Por isso você que está aqui nessa noite, você é especial para Deus. Aleluia. Bate-se no peito, bate-se no peito, bate. Bate muita porta na tua cara, sim. Mas eu sou especial para Deus. Mais força, então Deus não escuta. Eu sou especial para Deus. Eu sou especial para Deus. Agora você derrubar o inferno. Você botar o inferno no chão. O diabo fica bravo, virado, deixa ele lá, sabe? Porque você é especial para Deus. Deus teve uma ideia brilhante, linda e maravilhosa, de construir, de fazer você. Por isso, quando você tiver uma ideia, coloca diante de Deus. Fala: Senhor, essa minha ideia vai dar certo. Se Deus confirmar no seu coração, faça, põe em prática, porque vai dar certo. Não tenha medo de fazer as coisas, principalmente com as coisas de Deus. Principalmente. Porque quando você dá um passo de fé diante de Deus, Deus dá um passo de fé em sua direção. Escute o que disse. Quando você dá um passo diante de Deus, o nosso Deus dá um passo na sua direção para te encontrar. Porque você é especial para Ele. Não tenha medo de fazer as coisas para Deus amado. Não tenha medo. Você é especial. Você quer ver? Pastor, mas às vezes eu oro, eu tenho ideias. Mas Deus está no controle de tudo. Abra comigo em Jeremias, amor. Eu quero ler um texto com vocês. Jeremias 29. Aleluia. Jeremias 29.
é maravilhoso. Deus é santo. Deus é digno. Deus é poderoso. Todos acharam Jeremias? Jeremias, ele foi de Salmos, passa Isaías, aí você vai chegar em Jeremias. Passa Isaías, sentido do Novo Testamento. Tu chega em Jeremias, capítulo 29. Pastor, eu não tenho ideia. Peça para Deus. Peça uma ideia boa para Deus. Fala, Senhor, me dá uma ideia boa, uma ideia que vai dar certo. Olha lá, Jeremias 29, versículo 11 e 13 diz assim. Olha o que Deus está dizendo, amado. Ele diz assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Olha os pensamentos que Deus tem a nosso favor. Os pensamentos que Deus tem a nosso respeito é pensamento de paz, pensamentos bons e não pensamentos ruins. Então, pastor, eu não tenho ideia. Peça uma ideia para Deus e Deus vai colocar ideias boas no seu coração. Deus vai colocar. Agora veja no verso 12. Olha que coisa tremenda. Ele vai dizer assim: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Aleluia. Você quer achar Deus? Você quer que Deus seja encontrado por você? Começa a orar a Ele, começa a glorificar Ele, começa a adorar o Senhor, na sua casa, onde você estiver, porque Deus quer ser achado por ti. Ele está dizendo: aquele que me buscar vai me achar, e aquele que me achar eu vou dar ouvido. Então, amado, coloca dentro de Deus a sua ideia, a sua situação, aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, coloca diante do Senhor, porque Deus quer te abençoar. Se você acredita nisso, dá uma glória a Deus bem alto. Olha o que Deus está dizendo. Então me invocareis, vocês vão me invocar, vocês vão me chamar, passarão a orar a mim, eu vou ouvir. Vocês vão me buscar e vão me achar. Quando me buscar, você sabe, muitas vezes a pessoa não consegue encontrar Deus porque não busca Deus de todo o coração. Vai orar, ora em 1 minuto. Mas nesse minuto que está orando a Deus, está pensando em outra coisa. Começa a orar, falar com Deus, e já está pensando no almoço, já está pensando em ir para a escola, ou já está pensando que vai ter que sair, já está pensando que tem que vender, já está pensando que tem que comprar. Não se concentra na oração, não tira aquele tempo do Senhor, então a oração não sobe. Mas quando você dispor diante do Senhor, Senhor, eu vou separar o tempo do Senhor, eu vou buscar o Senhor de todo o coração, eu vou invocar o Senhor, eu vou invocar o Senhor de todo o meu coração. Então Deus vai levantar do seu trono e vai olhar e vai receber o que você está dizendo. Ele vai te abençoar. Porque Deus está dizendo: quando você me buscar de todo o vosso coração, você vai me achar. É como aquilo que Jesus disse. Isaías também está escrito isso. O povo me busca, o povo me adora. Dentro da igreja, está louvando, adorando, buscando a Deus, com a boca para fora, mas o coração só de boca, porque o coração está longe. Então não adianta, resolve. Mas Deus está dando uma dica. Ele diz aqui: eu é que sei dos pensamentos que tenho a vosso respeito do Senhor. Pensamentos bons de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que você tem desejado, amado? Qual é o desejo do seu coração? Qual é o desejo da sua vida? Qual é o seu desejo, pastor? Meu desejo, pastor, um dia ainda é se tornar aí um pastor, quero pregar a sua palavra, quero se tornar diferente. Vai se cumprir. Se você buscar Deus de verdade. O meu desejo, pastor, é se tornar um empresário. Vai se cumprir. Porque o desejo do coração de Deus é colocar nas suas mãos aquilo que você deseja. Mas você precisa estar em sintonia com Deus.
É por isso que ele diz aqui, amado, então vocês vão me invocar, vocês desejam isso, vocês desejam aquilo, você está querendo ser isso, você está querendo ser aquilo. Então ele vai dizer, então me invoque, passa a orar para mim, passa a me buscar, passa a me buscar, eu vou vir. Vocês vão me buscar e vão me achar, mas faça isso de todo o coração, me busque de todo o coração, se concentre em mim. Dá um passo na minha direção, que eu vou dar um passo na sua direção. De repente, amado, tu vai andando em direção a Deus, tu vai entrando em água mais profunda, tu vai dando na direção de Deus, andando, tu vai buscando de Deus, tu vai andando, e Deus vem vindo na sua direção. Oh, aleluia! Daqui a pouco você vai sentir algo tão grande, tão maravilhoso, porque Deus está pertinho de você. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer, amado. Ele está dizendo, quando me buscar de todo o coração, eu vou fazer aquilo que o teu coração deseja. Moisés teve uma ideia. Eu não sei qual é a sua ideia. Eu não sei quais foram as suas ideias que não deram certo. Eu não sei quais foram as suas ideias que você não pôs em prática. Mas eu sei de uma coisa. Se você colocar diante de Deus a tua ideia, mesmo aquela que você já teve e não deu certo, mas se você tornar a colocar diante de Deus e buscar a Deus de todo o coração, pode ter certeza que a bênção do Senhor vai chegar até você. Vai chegar. A bênção do Senhor vai chegar. Porque Ele está dizendo que quando me buscares de todo o vosso coração. Você sabe o que acontece, amados? Falaram para vocês essa noite. Acontece que o povo anda muito ocupado demais para separar um tempo para se entregar para Deus. O povo anda correndo demais para se entregar para o Senhor. O povo está preocupado demais com coisas passageiras e não eternas. É verdade. Então corre, levanta 5h30, 6 horas, mais 7 horas, corre, busca, trabalha, tal. Vem, trabalha no bico à noite, tem gente que trabalha de dia e de noite, e aí eu não vou para a igreja porque não tenho tempo, porque eu trabalho dia e noite, grandes coisas ele está fazendo, vai ficar tudo para trás. O melhor é você deixar um tempo para Deus. O melhor é você buscar algo que não é passageiro, algo que vai ficar lá na eternidade, algo eterno, porque nessa terra tudo que você conquistar, tudo que você conseguir, vai ficar para trás. Vai ficar para trás. Então o povo está muito ocupado demais para se entregar a Deus. O povo está muito ocupado demais para vir para a igreja, para o culto. Mas quando você vê as cadeiras vazias, estão muito ocupados. Não tem tempo para Deus. Como Deus vai realizar no coração de pessoas assim, que não tem tempo para Ele? Ele só vai realizar no coração daquelas pessoas que, como está escrito aqui em Jeremias, quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, Ele vai fazer com que os nossos desejos sejam cumpridos. Eu quero ler mais um texto com vocês. Aí mesmo em Jeremias 31, verso 17, Mateados. Louvado seja o teu nome, Senhor. 31. Verso 17, parte A diz assim: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Bata no peito também, bata no peito, olha para mim, bata no peito. Há esperança, diz assim, há esperança para o meu futuro. Há esperança para a minha família. Há esperança para os meus filhos. Há esperança para a minha geração. O Senhor está dizendo,
Há esperança. Há esperança para o seu futuro, diz o Senhor. Amado, esse povo aqui no qual o contexto dessa palavra que eu acabei de falar, Deus tinha dado o coração, falado no coração deles, para eles retornar para a sua terra, para a sua casa. Então Deus está dizendo, há uma esperança para vocês. Se vocês retornarem, se vocês voltarem, há uma esperança. Muitos estão fora da igreja hoje, mas Deus está dizendo, há uma esperança. Pastor, minha família não quer nada com o Senhor, minha família não quer nada com Deus, meu pai, meu irmão, meu tio, sei lá, meu marido, minha esposa, meus filhos, não quer nada com Deus, mas há uma esperança, amado. Há uma esperança. E Deus está te esperando. O Senhor está te esperando. Ele quer que você dê um passo à frente a Ele, para que Ele dê um passo na sua direção. O Senhor quer que você caminhe em direção a Ele, para que Ele venha na sua direção. Há uma esperança. Não desista de Deus. Nunca desista do Senhor. Nunca vire as costas para o Senhor. Nunca. Continue firme com Deus. Continue firme. Porque Deus está te esperando. Ele quer ver você louvando. Ele quer ver você adorando de joelhos, com as bocas, com o coração. Deus quer ver você na igreja. Deus quer ver você sendo algo aqui na terra que Ele possa olhar nos olhos e dizer: aquele é o meu servo, aquele é meu filho. Então há uma esperança. Aleluia. Aleluia. Amado, a nossa esperança chegou. Jesus foi para aquela cruz. Jesus morreu naquela cruz. Jesus foi crucificado naquela cruz para resgatar eu e você para se encontrar com Deus. Quando nós lemos Gálatas 4:4, vai dizer assim: e chegando à plenitude dos tempos, está em Gálatas 4:4, ele vai dizer: vindo porém à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a terra. Para que Deus enviou o seu filho? Na plenitude, na hora certa, no momento exato, no momento certo, para salvar eu e você, para colocar eu e você diante de Deus novamente, para colocar eu e você em sintonia com Deus novamente, para colocar eu e você diante dessas promessas de Deus novamente. Não se esqueça, você é especial para Deus. Não se esqueça que você é a pessoa mais linda que tem nessa terra. Não se esqueça que você é uma ideia de Deus. Quando você olhar no espelho, lembre-se disso. Eu sou a ideia do Senhor. Eu sou aquilo que Deus disse que ia fazer e fez. Amém? Vocês acreditam nisso? Vocês creem que Deus é assim mesmo? Vocês creem que Deus pode fazer isso mesmo? Que a esperança nunca acaba diante dos olhos de Deus? A esperança pode acabar diante dos nossos olhos. A esperança pode acabar diante dos olhos humanos. Mas diante dos olhos de Deus, sempre vai ter uma esperança. Sempre vai ter uma saída. Eu não sei qual é a situação que envolve você, a tua família. Eu não sei qual é a situação que envolve. Mas uma coisa eu sei, e estou te dizendo como diz a palavra: há uma esperança para você e para a sua família. Pastor, a minha família não quer nada com Deus. Coloca diante do Senhor. Coloca elas diante de Deus. Ore. Busque o Senhor. Se o teu desejo é ver ele sendo salvo, Deus vai conceder no seu coração a salvação para ele. Pode ter certeza. Se tem uma coisa que Deus faz, amado, se tem uma coisa que Deus, o que Ele mais quer é ver gente com o desejo de ser salvo. Esse é o desejo do coração de Deus.
chegou a plenitude, o momento, a hora certa. Jesus veio para resgatar em você, que estava preso, longe de Deus, afastado de Deus. Agora Ele coloca pertinho, Senhor. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo na sua mente, no seu coração. Deus quer fazer algo. Talvez Deus quer restaurar ideias na sua vida. Talvez Deus quer restaurar algo na sua vida. Não sei. Eu convido você que fique de pé aqui. Fique em pé aqui. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Feche seu lugar. Feche seus olhos. Não saia do seu lugar. Se concentre no Senhor agora. Eu vou orar com você. Eu quero fazer uns pedidos. Pai, em nome de Jesus. Diante, Senhor, da sua santa e maravilhosa presença, meu Deus. Eis aqui o teu povo. Eles estão aqui nesta noite. Eles são, Pai, a criatura, a ideia, a coisa mais linda que o Senhor fez. Eles estão aqui diante do Senhor nessa noite. Pai, olha para cada um, sonda cada coração. Pai, eu não sei o que eles necessitam, o que eles precisam, o Senhor sabe. Eu peço a Ti, meu Deus, preencha, meu Deus, preencha o desejo do coração deles nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero fazer 2 pedidos, continue com os olhos fechados. O primeiro pedido é: pastor, eu ainda não confessei Jesus. Eu ainda não confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu ainda não pedi para que Cristo assine o meu nome lá no livro da vida. Se você quer aceitar Jesus nesta noite, se você quer fazer parte dessa família de Deus nesta noite, dá um sinal com sua mão. Eu vou orar com você. Pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu quero fazer parte dessa família. Dá um sinal com sua mão. O segundo pedido é: pastor, eu já estive caminhando pelos caminhos do Senhor. Eu já estive andando com Deus e me afastei um pouquinho. Se você quer reconciliar com Deus hoje, nesse momento, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, receber a proteção divina na sua vida, reescrever o seu nome no livro dele, se tu quer, vem aqui à frente, eu vou orar com você. Vou pedir para Deus, para Jesus escrever seu nome lá. Se você quiser, amado, se você já andou por esses caminhos e ainda vai afastar, se você quer voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui. O terceiro pedido que eu vou fazer nessa noite: se você teve alguma ideia, algumas ideias que não foram realizadas na sua vida, mas se você gostaria que fosse realizado, eu vou chamar você aqui à frente e vou orar com você. Pastor, eu não tenho ideia nenhuma, então vem aqui à frente que eu vou pedir para Deus dar ideia no seu coração. Eu vou pedir para Deus colocar ideia no seu coração e você vai sair daqui diferente. Você vai sair daqui diferente como vocês veem. Porque Deus está aqui nesse lugar. Ele está aqui. Ele quer colocar ideia no seu coração. Ele quer colocar algo dentro de você, para que você nunca mais seja o mesmo ou a mesma. Porque o desejo de Deus, a vontade de Deus, é que seus filhos sejam transformados. A vontade de Deus é que seu povo seja liberto, restaurado. A vontade de Deus é ver seu povo cada vez mais marchando para frente, rompendo. Pastor, não tem ideia. Vem aqui.
Se você tem alguma ideia que ainda não foi realizada ou que está para ser realizada, vem aqui. Se você tem algum desejo no coração, alguma ideia de alguma coisa, vem aqui. Vamos ver como momento. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome. Nosso Deus está aqui. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus. Eis aqui, Pai, o teu povo diante do Senhor. Assim como Moisés teve uma ideia. Assim como Moisés teve uma ideia. Ela não foi concluída no começo. Mas depois, o Senhor fez com que ela fosse concluída. Aquela mesma ideia fosse vitoriosa por intermédio das suas mãos. Eis aqui o povo diante do Senhor. Eu não sei qual é a ideia que eles têm. Eu não sei qual é o desejo, o objetivo que eles têm. Qual é a ideia? Se eles tiverem alguma ideia, ou se eles não têm nenhuma ideia, eu peço a ti, Senhor, nesta noite, coloca a ideia no coração do teu filho, coloca a ideia no coração do teu povo, Pai, em nome de Jesus. Ideias, Senhor, ideias de realizações, ideias de prosperidade, ideias, Pai, que possam engrandecer o seu nome, engrandecer a sua obra. Coloca o teu povo diante de ti. Derrama, Pai, assim como o Senhor colocou ideias naquele coração, daquele jovem, daqueles homens. Coloca ideias no coração do teu povo aqui nessa igreja. Que essa igreja seja, Pai, a referência. Que essa igreja seja, sim, Senhor, a tua presença. Que essa igreja, as pessoas olhem e vejam, o Senhor é com eles. O Senhor coloca a ideia. O Senhor derramou o favor sobre a vida deles. Derrama, Senhor. Derrama no teu favor. Derrama no teu favor. As ideias do Senhor. As ideias do Senhor. Seja derramadas. Aleluia. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus maravilhoso, Deus tremendo. Há uma comprovação que as melhores ideias ainda não foram descobertas. Há uma comprovação que as melhores ideias ainda não foram descobertas. Eu peço a Deus que essa ideia melhor possa ser descoberta aqui nessa igreja, que não possa derramar sobre vida de ninguém. Ideia, grande ideia, possa ser derramada no meio do teu filho. Derrama, Senhor. Derrama. Oh! Derrama, Senhor. Nossa diferença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa meu povo, Senhor. Abençoa meu povo. Abençoa as ideias. Abençoa, Pai. Derrama o teu favor sobre essa igreja. Sobre o meu povo. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos louvar o Senhor bem forte. Bem forte, você que aqui na frente. Bem forte, bem forte. Te entregamos nosso viver. Te adoramos. Foi meu meu prazer é estar nos braços do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde é o seu prazer? Onde estão os seus prazeres? Louvado seja o teu nome, Senhor. Nós louvamos, nós agradecemos.
Porque tu és santo, tu és rei, tu és poderoso, tu és maravilhoso, tu és digno, tu és o príncipe da paz. O Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o nosso Deus. Aleluia. 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 Louvado seja o teu nome. Amém. Aleluia. Aleluia. Dá saúde, irmão. Bem forte para Jesus. Mas bem forte, bem forte, bem forte. Vamos continuar no seu lugar. Bem forte para Jesus, amado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Santo Deus. Sente mais um pouquinho. Em nome de Jesus. Amém. Deus é maravilhoso.